Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula sobre saúde ocupacional e suporte emergencial à vida. Nosso assunto de hoje é doenças ocupacionais e agentes causadores. E os tópicos a serem abordados são doença profissional e doença do trabalho, consequências da doença ocupacional, agentes causadores e principais doenças ocupacionais. Ao término dessa aula, você deverá ser capaz de conhecer as doenças profissionais e do trabalho, identificar agentes causadores de doenças ocupacionais e identificar os determinantes e condicionantes do processo saúde e doença. Bom, primeiro precisamos entender o que é a doença profissional. Ela é produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social. Um exemplo disso é o trabalho que os controladores de voo exercem. Nesse tipo de trabalho, o risco ocupacional é em relação ao ruído e ele já está determinado na legislação referente a esse tipo de trabalho. Outro exemplo que a gente pode dar relacionado à doença do trabalho, que é aquela adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente, fazendo uma mesma analogia ao tipo de agente causador, que seria o ruído. Podemos pensar nos trabalhadores que estão num ambiente de escritório, onde o ruído é intenso, porém não está relacionado especificamente ao seu trabalho, como no caso dos controladores de voo. Então, essa é a grande diferença entre as duas terminologias. Os agentes causadores das doenças ocupacionais estão relacionados à classificação dos riscos que esses profissionais estão expostos. Então, como a gente pode ver, de acordo com o risco, seu risco é físico, químico, biológico, ergonômico ou de acidente, cada um desse tipo de risco vai ter os seus possíveis agentes causadores. Um exemplo disso é a radiação ionizante e a radiação não ionizante. Nesses dois tipos de risco, que acometimento pode ter na saúde desse trabalhador? Então, na radiação ionizante, o trabalhador aí vai estar exposto a possíveis alterações celulares que podem levar a câncer, fadiga, problemas visuais ou acidentes ou outro tipo de acidente do trabalho. Esse tipo de risco é possível ser encontrado no trabalhador que está exposto ao raio-x, por exemplo. Outro tipo de radiação é a não ionizante, que pode levar ao trabalhador consequências como queimaduras, lesões nos olhos, na pele ou em outros órgãos. Esse tipo de risco está relacionado ao trabalhador que fica horas exposto ao sol, por exemplo, agricultores ou trabalhadores que estão na limpeza de vias urbanas. Então, é preciso considerar os riscos, a exposição deles para o acometimento à saúde do trabalhador. Outro tipo de agente causador de doença são os vírus. Quando o trabalhador está exposto a esse agente, pode adquirir diversas doenças, como hepatite, poliomielite, herpes, varíola, febre amarela, AIDS, dengue, meningite, entre outras. Esses trabalhadores geralmente são aqueles que trabalham em laboratórios, em instituições de saúde, em áreas onde existem pesquisas, ou outros trabalhadores que também estão expostos a esse risco são os trabalhadores da coleta de resíduos. Outros agentes causadores relacionados a doenças são os agentes relacionados a névoas, neblinas, gases e vapores. Esse tipo de agente pode causar a um trabalhador problemas como dor de cabeça, náuseas, sonolência, convulsão, levando até a coma e a uma morte. Exemplo desse tipo de agente causador são os gases em geral, como hidrogênio, nitrogênio, monóxido de carbono, entre outros. De um modo geral,
deve haver uma análise detalhada caso a caso dos riscos e eles podem desencadear diversas consequências na saúde dos trabalhadores, variando entre cansaço, fraqueza ou doenças como hipertensão, diabetes, alteração do sono, problemas que vão relacionar aí a consequência na vida social, na saúde, no comportamento, além de consequências como acidentes, agravamentos de problemas de saúde, agravamento de asma, tensão, ansiedade e diversos tipos de comportamento que podem prejudicar o convívio social. Quando a gente pensa nos agentes que estão relacionados às causas de acidente, é preciso fazer uma análise detalhada do ambiente, dos maquinários, dos equipamentos que são utilizados no trabalho diário dos trabalhadores envolvidos nessas atividades, porque é preciso analisar toda a situação, todo o ambiente onde o trabalho é exercido e evitar, minimizar e tirar esses possíveis riscos. Então, máquinas e equipamentos que não possuem proteção ou situações como chão com um piso molhado devem ser levados em conta nesse tipo de agente relacionado ao acidente. Falando um pouco sobre as principais doenças ocupacionais, uma que é muito comum na área da saúde ocupacional é relacionada às doenças pulmonares, mas que possuem uma origem ocupacional. A mais conhecida delas é a silicose. A silicose é uma doença que acomete os trabalhadores da área de mineração e ela possui um agravo à saúde relacionado à parte pulmonar, onde o trabalhador vai ter diversas consequências a nível respiratório e podendo levar até à morte desse trabalhador. Então é preciso considerar, né, quando um trabalhador está exposto a um risco em que ele vai ter alguma consequência a nível pulmonar, se vem uma tosse, uma falta de ar, de repente relacionar também com a sua prática do dia a dia e investigar se pode ser uma possível silicose. Outra doença muito conhecida também relacionada à parte pulmonar é a asbestose. Nessa doença também é um tipo de poeira específica de uma atividade laboral em que o trabalhador fica exposto e acaba em decorrência dessa exposição desenvolvendo essa doença, que pode ser depois de anos de exposição. Então, às vezes, o médico do trabalho precisa lembrar o que você fez, qual era a sua atividade, qual era a sua prática laboral, para poder, talvez, ali, a longo prazo, identificar uma consequência que pode ter relação com a saúde desse trabalhador. Diversas dermatoses também podem estar associadas à saúde ocupacional, ter relação com a atividade que o trabalhador exercia ou exerce, como, por exemplo, trabalhadores de postos de gasolina, trabalhadores da indústria do cimento ou até trabalhadores ali da construção civil, trabalhadores também de salão de cabeleireiro. Então, existem diversos agentes químicos que podem ter relação aí com o desenvolvimento de dermatoses. Quando a gente pensa em movimentos repetitivos, não tem como não associar a doença ocupacional relacionada ao trabalho, DORT, e a lesão por esforço repetitivo, as LER. Então, para esses tipos de doenças, é preciso considerar como que era o mobiliário daquele trabalhador, qual que era a posição, se fazia pausa para descanso, como que era o ritmo de trabalho. E essas duas doenças são muito comuns e precisam estar relacionadas também à prática laboral para ver se teve ou não uma relação na saúde do trabalhador. Trouxe algumas dicas aqui para que vocês saibam mais sobre o tema, através de um vídeo instrucional do Ministério Público do Trabalho sobre silicose. Além disso, uma dica de leitura, que é a cartilha do adoecimento ocupacional, um mal invisível e silencioso. Chegamos então ao final de mais uma videoaula sobre saúde ocupacional. Espero que tenham gostado. Visite nossas redes sociais e até a próxima!